Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto extremamente importante. Nós vamos falar da matemática e do desmatamento na Amazônia. E para que vocês possam entender as relações, eu preciso primeiro mostrar para vocês o quanto que nós estamos conectados no mundo. Repara que esses dias eu estava ouvindo um noticiário e eu ouvi que o pessoal de Wuhan estava vivendo lá isolado por conta do coronavírus. E eu me sensibilizei com essa notícia, mas eu nunca imaginei que isso fosse chegar até nós, até a região onde eu vivo, que no caso aqui é São Paulo. E todo mundo aqui sabe que a gente está vivendo agora, por conta desse coronavírus, um momento de isolamento social. Ou seja, o que estava tão longe, tão distante, né, da minha imaginação, chegou até nós. E isso é só um exemplo que mostra como que nós estamos conectados. Inclusive, essa região aqui onde eu moro, e não só essa região, como a região de Cuiabá ou mesmo Buenos Aires, são regiões que estão extremamente conectadas com o que acontece lá na Amazônia. Vocês vão ouvir daqui a pouco a palavra de um especialista que vai explicar para a gente exatamente qual é essa relação desse desmatamento na Amazônia com essa região que eu estou contando para vocês aqui, que é a região onde a gente vive, né? E aí vocês vão conseguir perceber que muitas vezes a gente acaba só se sensibilizando com algumas coisas que nos afetam diretamente. Mas a gente sabe que no mundo não deveria ser assim, né? Nós deveríamos ter mais empatia pelo outro, nós deveríamos compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo e entender que, tendo impacto direto em nós ou não sendo um impacto tão direto, fato é, existe essa interligação, essa relação entre tudo que acontece no mundo, tá bom? E inclusive na aula de hoje eu queria chamar a atenção para o que está escrito aqui, né? Para o tema aqui. Está escrito aqui, ó, matemática e desmatamento na Amazônia. Então olha só, o mundo não está aos seus pés, mas salvá-lo pode estar nas suas mãos. E acho que o primeiro passo para que a gente se mobilize, se sensibilize, é entender o problema, né? Entender o que está acontecendo. E para entender melhor, eu vou mostrar para vocês a palavra de um especialista, que vai explicar para a gente o que esse desmatamento na Amazônia tem a ver de maneira tão direta com a população que mora aqui nessa região. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem, na verdade foi uma pesquisa que foi feita na FAPESP, vocês estão visualizando aí no vídeo, é uma pesquisa de 2017, onde o Antônio Donato Nobre, que é um especialista no assunto, nos conta em que pode impactar diretamente a vida de quem mora aqui em São Paulo, assim como eu, o desmatamento da Amazônia. Presta atenção porque realmente é muito interessante, tá bom, gente? Aliás, isso é só um trecho do vídeo. Super aconselho vocês depois a visualizarem e assistir o vídeo na íntegra, o vídeo completo, tá? Vamos lá. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente?
E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserto, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Bom, pois é, gente, vocês ouviram o que ele falou? E contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Cara, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, isso me deixou bem impactada. Eu não sei se em vocês isso gerou o mesmo impacto, mas a ponto de eu ir pesquisar um pouquinho mais sobre esses rios voadores. E eu vou contar pra vocês o que eu descobri. Olha só que interessante, como é que esses rios voadores são formados, né? Na verdade, vem esse ar úmido, né? Essa umidade, ela vem aqui do Atlântico, ela passa aqui pela Amazônia, né? E ela se favorece, né? Desse aporte de água, né? Dessa evaporação toda, né? Dessa evapotranspiração que eles falam, dessa vegetação toda. E aí forma, gente, um volume de água tão grande que eles chamam de rios voadores, né? Porque o Antônio Donato Nobre, ele mostrou aí no vídeo para vocês, ele tá falando, né? Que é um volume de água no formato de vapor, né? É uma corrente de umidade tão grande que a gente chama de rios voadores. E olha que interessante, olha o movimento que ela faz. Essa corrente, ela tende, na verdade, ela vem para cá, ó, vocês estão visualizando essa trajetória através dessa ilustração. E aí, olha que interessante, se não tivesse a Cordilheira dos Andes, porque a Cordilheira dos Andes também tem um papel importantíssimo nisso tudo que ele comentou, se não tivesse a Cordilheira dos Andes, muito provavelmente toda essa umidade, né, essa corrente, ela passaria e iria para o Oceano Pacífico, né, a tendência é ela ir para lá. Mas graças à Cordilheira dos Andes, olha a trajetória que ela acaba fazendo, né? Ela vem aqui, a Cordilheira dos Andes meio que impõe essa trajetória para essa corrente de umidade que chega até nós, né? Então, gente, olha como é que é incrível, né? Tudo isso, né? Repara que o Antônio Donato Nobre, ele até fala no vídeo, né, que não tem cabimento a gente continuar desmatando a Amazônia, uma vez que ela presta esses serviços ambientais tão importantes para outras regiões, né. Repara que nós, aqui onde nós estamos, é uma região que se beneficia dessa usina ambiental que é a Amazônia, tá bom? Bom, entendido isso, tá? Nós vamos agora utilizar a matemática para compreender melhor alguns dados que foram falados aí nesse vídeo que nós assistimos, tá bom? Quer ver? Numa das falas, ele coloca assim, ó, que uma árvore grande com uma copa de 20 metros de diâmetro chega a colocar mais de 1.000 litros de água em um dia. Vamos entender essa fala, gente? Repara que aí ele está usando matemática pura, né? Ele está falando de diâmetro.
Portanto, quando eu falo de diâmetro, eu estou falando de figuras circulares. Quando ele se refere a uma copa de 20 metros de diâmetro, é como se eu fosse visualizar a árvore de cima para baixo. É como se eu estivesse vendo a vista superior dessa árvore, né? Então, se eu fosse lá e tirasse uma foto, repara que é óbvio que não vai dar uma circunferência perfeita, mas é uma figura que se assemelha a uma circunferência, tá? E aí, o que é circunferência? Repara que circunferência é uma linha curva fechada, e quando eu digo uma linha curva fechada, significa que eu começo a fazer meu desenho num ponto, vou fazendo o meu traçado e eu finalizo no mesmo ponto onde eu comecei, ou seja, ponto de início e ponto de fim, eles coincidem, por isso que ela é uma linha curva fechada, onde todos os pontos dessa linha curva fechada, repara que eles são equidistantes de um ponto central, ou seja, todos esses pontos dessa minha linha curva fechada possuem uma mesma distância em relação a esse ponto central. A isso eu chamo de circunferência. Repara que a circunferência, então, ela pode se assemelhar à minha aliança, porque de certa forma eu estou falando do contorno aqui. Agora, se eu estiver falando além de todos esses pontos que são equidistantes, têm uma mesma distância do centro, eu estiver pegando todos esses pontos internos à circunferência, que aí eu poderia fazer uma analogia a uma moeda, por exemplo, onde eu pego além do contorno, eu estou pegando toda a parte interna, repara que é isso a gente chama de círculo. E aí é óbvio que essa circunferência ela possui alguns elementos muito importantes. Nós vamos começar com um que se chama raio. O que é o raio? Na verdade, o raio é um segmento de reta cujas extremidades são pontos onde um desses pontos é o centro da circunferência e o outro ponto, que é a outra extremidade, é justamente um ponto que pertence a essa circunferência. Então, a esse segmento de reta a gente chama de raio. Um outro elemento que a circunferência possui é o que a gente chama de corda. O que é corda? Corda é um segmento de reta. Repara aqui, ó, que eu vou pegar uma caneta para mostrar para vocês como se fosse um segmento de reta. Então, corda é um segmento de reta cujas extremidades são pontos pertencentes à circunferência. Repara aqui, pela corda que eu tracei aqui, que está em roxo no desenho, esse ponto e esse ponto, que são os pontos das extremidades desse segmento de reta, estão sobre a circunferência. Essa é a definição de corda. Além disso, numa circunferência, nós possuímos o diâmetro. O que é diâmetro? Galerinha, percebam que o diâmetro, ele é uma corda especial, ele é uma corda que obrigatoriamente passa pelo centro. Repara que a gente pode chamar o diâmetro de corda, porque o diâmetro, ele é um segmento de reta cujas extremidades são pontos pertencentes a essa circunferência, ok? E existe uma relação importante entre diâmetro e raio. Perceba que o diâmetro, ele vale o dobro do raio, assim como eu posso falar que o raio, ele vale, na verdade, a metade da medida do diâmetro, ok? Então, quando ele fala lá no vídeo que é uma árvore de 20 metros de diâmetro, significa que tem 20 metros aqui nessa parte vermelha. Agora, essa árvore, cujo diâmetro tem 20 metros, o que ele falou? Vamos analisar uma outra informação aqui matemática. Ele falou que essa árvore, ela coloca mais de 1.000 litros de água por dia, na atmosfera, obviamente, né? E aí eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês, que eu não sei se vocês sabem. A ONU, ela, na verdade, ela estipula que, ela diz que um ser humano, ele é capaz de viver com 110 litros de água por dia. Então, esses 110 litros de água seria o suficiente para escovar os dentes, tomar um banho, dar descarga, 2 descargas por dia em média, lavar uma louça, enfim, limpar a sua casa, quer dizer, tudo que é necessário, tá bom? Então, 110 litros de água. Então, vamos pensar que realmente as pessoas conseguissem ficar nesse consumo de 110 litros. Se nós formos pensar, se essa árvore, com essa copa, né, de 20 metros de diâmetro, tá liberando aí, vamos supor que seja 1.000 litros de água, tá bom? Por dia.
Se nós formos ver quantas vezes esses 110 litros cabe dentro do 1.000 para descobrir para quantas pessoas essa árvore estaria, entre aspas, né, cedendo de água, né, para essas pessoas diariamente, vamos ver quantas pessoas essa árvore conseguiria ajudar, entre aspas, com essa água aí, ó. Se nós fizermos o cálculo, vai dar 9,09090909. Perceba o seguinte, esse número que resultou, na verdade, ele é chamado de dízima periódica. O que é dízima periódica? Dízima periódica é um número que tem infinitas casas decimais e um período que se repete. No caso aí, o período de repetição é o 09090909. Então, para eu indicar isso usando uma linguagem matemática adequada, o que a gente faz? A gente geralmente coloca um tracinho sobre o período que se repete. Então, repara o seguinte, repara que diante do cálculo que eu acabei de fazer, eu percebi que essa árvore seria capaz de liberar diariamente que 9 pessoas, né, em média, aí, 9 pessoas precisariam para sobreviver ao longo do seu dia, né? É interessante a gente ter uma noção, né? Então, repara, ó, eu estou falando de uma árvore para 9 pessoas, tá, gente? Então, olha como isso é importante, tá bom? Agora, para vocês terem uma noção real, vocês já viram aquele galão, eu tô falando daquele galão grande de 20 litros, certo? Aquele galão grande de 20 litros, na verdade, se eu pegasse 50 galões, ó, eu tô falando de 50 galões daquele. Na verdade, 50 galões é o que equivale a esses 1.000 litros que a árvore está liberando. Repara que 50 vezes 20 vai dar 1.000, tá bom? Isso é só para vocês terem uma noção. E olha só que coisa interessante. Vamos falar do brasileiro, né? Repara que o brasileiro, ele consome em média mais do que a ONU recomenda e diz que, né, seria o suficiente para que um ser humano sobrevivesse. Dá uma olhadinha nessa reportagem aqui, só para a gente fazer um comentário rápido, ó. Tá escrito assim, brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, tá apontando a ONU. Ó, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, cada brasileiro consome em média 154 litros de água todos os dias. O número, que a princípio pode parecer baixo, ultrapassa os 110 litros necessários, alerta da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Quer ver? Vamos ver quantos litros a gente, em média, consome a mais por dia? Olha só, 154 litros é o que o brasileiro consome em média. Se eu for ver a diferença entre o que ele consome e o que é indicado pela ONU, eu estou percebendo que o brasileiro consome 44 litros a mais por dia do que é o necessário de acordo com a ONU, ok? E aí, olha que interessante. Se eu quiser saber quantos galões o brasileiro consome em média por dia, só para ter uma noção real da coisa, porque a gente está falando daqueles galões grandes de água de 20 litros, tá bom? Se eu quiser saber quantos galões cada ser humano consome por dia, vocês concordam que basta eu descobrir quantas vezes o 20 cabe dentro dos 154? E essa ideia de quantos cabem, matematicamente falando, me remete a uma divisão. Então, olha o que eu vou fazer. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou pegar o 154 e vou dividir por 20. Repara que 154 dividido por 20 vai dar 7. 7 vezes 20 vai dar 140. Para chegar no 154, restam 14. 14 não dá mais para dividir por 20. A gente coloca a vírgula e um zero. Fica com 140, que dividido por 20 vai dar 7. 7 vezes 20 vai dar 140. Para chegar no 140, resta 0. Ou seja, galera, cada brasileiro, tá, consome em média, diariamente, 7,7 galões de 20 litros, daquele que a gente conhece, né, de água por dia, tá bom? Se eu quiser saber quantos por cento a mais cada brasileiro está consumindo em relação à recomendação da ONU, olha só o que eu posso fazer. Repara que o 100%, que é o que recomenda a ONU, equivale aos 110 litros, ok? Só que eu não queria saber 110 litros, eu quero saber 44 litros a quantos por cento corresponde, ou seja, eu quero saber em quantos por cento a mais o brasileiro está consumindo de água diariamente do que o recomendado pela ONU, tá bom? Então eu tenho os 110 litros, mas eu não quero 110 litros, eu quero 44 litros. Então olha o que eu vou fazer. Num primeiro momento, para me ajudar, eu vou descobrir quanto é que vale 1%, ok? E aí olha que interessante, se 100% equivale a 110 litros, 1% vai equivaler a quanto? Vamos pensar? Do 100 para virar 1, significa que eu estou dividindo
a porcentagem em 100 partes iguais. É isso que eu estou fazendo. Tanto que 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, proporcionalmente falando, eu vou dividir a quantidade de água, de litros de água, também por 100 para ver quanto é que vai dar. Quando eu pego 110 e divido por 100, lembra que 100 é uma potência de base 10, então, e quando eu não enxergo a vírgula de 110, ela está à direita do número. Então, como eu tenho aqui 2 zeros, é como se eu deslocasse 2 casas para a esquerda. Quando eu desloco, ó, 2 casas para a esquerda, repara que vai dar 1,10, só que 1,10 é a mesma coisa que 1,1 litro. Ou seja, olha o que eu percebi. 1% equivale a 1,1 litro, ok? Só que eu não quero saber 1,1 litro, eu quero saber 44 litros a quanto que equivale, porque eu quero saber quantos por cento a mais o brasileiro está consumindo do que o recomendado. Então eu vou pensar o seguinte, olha, repara aqui, do 1,1 para o 44, repara que 44 é maior, então eu estou aumentando isso em uma quantidade de vezes. Tem gente que percebe de cabeça quanto que é 1,1 vezes quanto para dar 44. Quem percebeu de cabeça já pode fazer o cálculo direto. Supondo que a pessoa não saiba de cabeça quanto que é, o que ela pode fazer? Ela pode fazer a operação inversa da que ela está pensando. Porque a gente não está tentando descobrir um número, que vezes 1,1 dê 44. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 44 e eu vou dividir por esse 1,1 para descobrir quanto vezes esse 1,1 dá 44. E aí, vamos relembrar um pouquinho divisão de números decimais? Lembra que na outra aula do canal, eu mostrei para vocês que para eu fazer a divisão, o primeiro passo é armar a conta que está aqui. O segundo passo é igualar a quantidade de casas decimais. Lembrando que casa decimal é o que vem depois da vírgula. Então, repara, aqui no divisor eu tenho uma casa decimal. Repara que quando eu não enxergo a vírgula do 44, ela está à direita do número, justamente porque a vírgula separa a parte inteira da decimal, e nesse caso eu só tenho parte inteira, eu só tenho 44 inteiros. Então, repara que no dividendo eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais, eu vou acrescentar aqui 0 décimos. Afinal de contas, 0 décimos não vale nada mesmo, então eu posso acrescentar, não tem nenhum problema, tá bom? Então, ó, primeiro passo, armar a conta. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais, já igualei. Terceiro passo, cortar as vírgulas. Então, ó, tô cortando as vírgulas. E o quarto e último passo é fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto é que sobrou aqui, ó. Aqui sobrou 440 e aqui sobrou 11. Então, eu estou com 440 dividido por 11. Repara que o resultado dessa conta é equivalente ao resultado da conta 44 dividido por 1,1. Então, eu vou começar. Vou pegar o 44, dividido por 11 vai dar 4. 4 vezes 11 dá 44. Para chegar no 44, resta 0. Desci o 0. Coloquei ele aqui, portanto, 40 vezes 11 é que dá 440. Então, eu acabei de descobrir que eu vou ter que fazer 1,1 vezes 40 para dar 44. E se eu multipliquei a quantidade de litros de água que eu tenho aqui por 40, proporcionalmente falando, a quantidade de porcentagem também vai ter que ser multiplicada por 40. Então, se eu fizer 1 vezes 40, cara, olha isso. Eu vou descobrir que o brasileiro consome, em média, 40% a mais de água do que é o que é recomendado aí pela ONU, do que a ONU diz que seria o suficiente para que uma pessoa consumisse diariamente, tá bom? E só para finalizar esse assunto, acho que é muito importante ressaltar que isso que a gente está vendo é uma reportagem que fala de uma média de consumo do brasileiro. Só que, como é uma média, enquanto tem brasileiro que consome esses 154 litros de água por dia, é muito importante que vocês tenham consciência de que tem lugares onde as pessoas não têm água encanada, as pessoas não têm água nem para lavar a mão, né? Então, enquanto a gente tem esse 40% a mais de consumo de água para as pessoas, a mais em relação ao que a ONU está falando, né, para algumas pessoas, repara que não é toda a população que está tendo esse consumo excessivo. Aliás, desses 40%, às vezes, uma boa parte não é nem consumo, uma boa parte é desperdício mesmo. Por exemplo, se você passa numa rua e você vê um cano furado vazando água, isso é desperdício. Ou se você tem uma piscina e vai jogar toda a água fora e repor com outra água, na verdade, isso é um baita de um desperdício, tá bom, gente? Então, acho que é muito importante que fique claro, né, que a gente não caia nessa ilusão de achar, então, que, nossa, o brasileiro tá super bem, né? Tá todo mundo aí com 154 litros de água, consumindo aí todos os dias, entre fazer suas necessidades básicas, entre alimentação, claro, beber a água, né? Enfim, a água que se consome nos alimentos e por aí
aí vai. Mas não é isso que está acontecendo, tá bom? Como eu acabei de falar para vocês, existe uma boa parte aí sendo desperdiçada, mas também existe uma boa parte da população que não tem acesso à água nem sequer para lavar as mãos. Bom, mas voltando para o nosso assunto, eu acho que nesse primeiro momento vocês perceberam que a matemática está sendo muito útil para que a gente compreenda o que está sendo falado nesses vídeos, né? Mas a matemática ela também tem um papel imprescindível no que se refere às simulações que vão permitir prever o que vai acontecer lá na Amazônia. Repara que nós vamos visualizar agora uma reportagem da Fabiana Maris, né? É uma reportagem de 2017, onde vocês vão ver como que a matemática, olha o que está escrito aqui, ó, como é que ela possibilita simulações que permitem prever o que pode acontecer. É bem interessante. Recentemente, em um artigo publicado na revista Scientific Reports, físicos da USP, da Escola Normal Superior em Paris e do Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático na Alemanha apresentaram resultados de um modelo matemático simples que mostra como o desmatamento da floresta pode afetar o clima do continente sul-americano. O que a gente fez foi escrever um sistema dinâmico, representar toda essa complexidade que é o clima, a circulação da atmosfera, a biosfera e os oceanos, em 5 ou 6 equações matemáticas, representando o que acontece com a umidade que está presente no ar, quando ela vem carregada pelo vento do Oceano Atlântico, passa por cima da Amazônia, até chegar aqui no Sudeste. A gente pegou essa direção preferencial dos ventos, então pegou uma trajetória aqui das massas de ar que vem do oceano para cima da Amazônia, e a gente considerou que os ventos estavam vindo, então, orientados dentro dessa caixinha, e a gente começou a fazer experimentos com o nosso modelo simplificado, provocando desmatamentos em posições diferentes dentro dessa caixa e numa quantidade diferente dentro da caixa. Então, o que a gente observa no final é quanto de precipitação, redução ou aumento dessa precipitação houve aqui no final. Ou seja, como que uma perturbação no desmatamento em outras regiões na floresta podem modificar os ventos, o transporte de umidade e, finalmente, a precipitação em outras regiões que você ainda não tinha mexido na Amazônia. Então, se a gente perturbar demais a floresta, o que pode acontecer é que mesmo o resto da floresta que você não perturbou pode mudar para esse novo estado de equilíbrio. Mais um reforço nessa certeza que a gente, como cientista, já tem, mas que, às vezes, os tomadores de decisão, a própria população não tem isso claro, que é a importância de você manter a floresta preservada, contígua como um todo. Que não existe isso de o que seria um nível seguro de desmatamento. E como a gente mostrou que era essa resposta do sistema era não linear, a gente não pode ter certeza, nunca vai ter certeza de onde está esse limite do tipping point, a gente não deveria estar desmatando. Pelo contrário, a gente deveria estar reflorestando o que a gente já desmatou. Pois é, gente. Vocês viram que interessante? Então, olha só, eles usaram matemática, né? Criaram um modelo matemático para literalmente prever o que pode acontecer se tiver muito desmatamento ali na Amazônia. E acho que ficou bem claro para vocês que ele falou que não existe um limite de segurança, ou seja, não tem aquela coisa assim, olha, até aqui a gente pode desmatar porque vai ser seguro, nada vai acontecer. Não, gente, repara que o que eles concluíram com esses modelos matemáticos e estão pesquisando e cada vez mais se aprofundando nesse assunto, é que realmente não tem nada, nenhum limite que fale, que permita a gente desmatar, pelo contrário, né? Se vocês ouviram ele falando, o que a gente tem que fazer, na verdade, é reflorestar. O que a gente já desmatou, né? A gente tem que plantar novamente, né? Bom, então, olha como a matemática, ela vem, mais uma vez, ao nosso auxílio, né? Permitindo com que a gente faça essas simulações e faça essas previsões do que eventualmente pode acontecer, tá bom? E aí eu vou contar para vocês como é que tudo isso é feito, né? Porque eu tô falando para vocês estão vendo que a gente consegue saber que foi desmatado, a área que foi desmatada na Amazônia. Daqui a pouco nós vamos falar quanto que tá essa área desmatada, eu vou mostrar isso para vocês. Mas eu queria que vocês entendessem como é que tudo isso acontece. Na verdade, aqui no Brasil a gente tem o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
justamente o INPE, ele é responsável por fazer esse monitoramento desse desmatamento da Amazônia, tá? E como que o INPE faz esse monitoramento? Na verdade, ele monitora tudo isso através de satélites. Olha que interessante, né? Repara aqui, ó, nessa reportagem, que é uma reportagem de 2019, tá escrito aqui, ó, satélite brasileiro entra em órbita para monitorar desmatamento na Amazônia. E aí tá aqui, ó, o CBERS-4A, custou ao Brasil 160 milhões e é o 6º satélite feito em parceria com a China. Foi montado no laboratório do INPE. Inclusive aqui, ó, gente, a base do lançamento desse satélite foi na China, ó, em Taiwan, vocês estão vendo aqui, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada mais em relação a isso, o assunto é bem interessante. E aí, o que acontece? Esses satélites, na verdade, eles tiram fotos, né? E aí a gente tem acesso a essa vista superior, vocês vão poder visualizar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. E através dessas fotografias é feito esse monitoramento para a gente saber quanto está sendo desmatado ou não na Amazônia. E aí, na verdade, tem 2 sistemas para detectar esse desmatamento. Vou mostrar para vocês, ó. O INPE, ele tem o PRODES, tá? Ó, o PRODES significa Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Tá? Esse PRODES, ele apresenta informações que vão de agosto a julho do ano seguinte. Então, eles produzem, obviamente, uma série de relatórios que mostram pra gente o quanto foi desmatado sempre de agosto de um ano até julho do outro ano. Só que aí repara o seguinte, não adianta só a gente de pegar um relatório, olhar, né, e falar assim, nossa, quanto que foi desmatado ao longo desse ano? A gente tem que tomar algumas medidas, né, para que esse desmatamento não venha acontecer ao longo do ano, né. Então, o INPE, ele tem um outro sistema que chama DETER, que é olha o que está escrito aqui, ó, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Então, ó, o DETER foi criado para detectar os primeiros sinais de desmatamento e ajudar a fiscalização. Então, gente, o DETER, na verdade, ele traz informações mais do dia a dia, né? Traz essas imagens, lembrando que como é imagem de satélite, ela pode ser afetada inclusive pela quantidade de nuvens e aí vai deixar essa imagem mais nítida ou não, né? Isso tem que ser levado em consideração. Olha o que está escrito aqui, ó, que o DETER capta imagens via satélite da Amazônia Legal, que abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, tá bom? E nós vamos inclusive ver algumas imagens desse DETER daqui a pouquinho, tá? Mas antes, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é daquele jornal Nexo, né? São algumas imagens do satélite da Amazônia. Essa primeira imagem que vocês estão visualizando é de 1988 e essa segunda imagem é de 2018. E olha como, através da análise de uma imagem, a gente consegue já perceber com facilidade que houve um grande desmatamento, tá? Perceba aqui, ó, se nós formos visualizar aqui a parte o estado do Piauí, aqui Tocantins, repara como antes aqui nessa foto eles estavam mais verdes, entre aspas, né, até a tonalidade de verde é outro, e como aqui já vai ficando um pouco mais marronzinho, estão percebendo? Na verdade, essas imagens, elas são analisadas inclusive em relação à tonalidade do verde, que indica um tipo de vegetação ou outro, né? Quer ver uma outra coisa bem importante? Tudo isso que nós estamos falando, e nós vamos continuar falando daqui para frente, nós vamos entrar em relação à quantidade que foi desmatado na Amazônia, né? Então, nós estamos falando da área que foi desmatada. Então, mais uma vez, aí a matemática vai vir com uma grande importância, porque se eu não compreendo o que é a área, eu não compreendo nada do que está sendo falado nessa reportagem, né? Então, vamos entender e relembrar um pouquinho o que é a área? Repara que área é a medida de uma superfície. Por exemplo, imagine que eu escolhi essa superfície aqui para medir, tá? Isso aqui pode ser um tampo de uma mesa, pode ser uma parede, enfim, uma superfície qualquer, tá bom? Aí eu tenho que escolher em que eu vou medir, que é a minha unidade de medida. Repara que eu posso medir em quadradinhos, em triângulos, em retângulos, enfim, não importa. No caso aí, eu escolhi medir em quadradinhos, ou seja, para eu saber a área desta superfície, ou seja, a medida dessa superfície, eu vou ter que descobrir quantos quadradinhos desses cabem aqui. É isso que eu vou fazer, tá bom? E aí, primeiro, olha o que eu fui descobrir. Eu descobri que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repara que eu tenho literalmente aí 10 colunas, eu tô percebendo isso aí, com quadradinhos, vocês perceberam?
Só que agora eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho em cada uma dessas 10 colunas. Aqui eu já tenho um quadradinho, ó. Aí aqui eu tenho mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha que interessante. Eu tenho 10 colunas com 10 quadradinhos em cada um. Então, se eu fizer 10 vezes 10, eu vou descobrir que ao todo aqui eu tenho uma área equivalente a 100 quadradinhos. Então, repara, tá? Eu já entendi agora, então, que a área, né? Acho que vocês já compreenderam que a área é a medida dessa superfície, que eu, no caso, escolhi uma unidade de medida para medir, que é o quadradinho, e a partir do momento que eu escolhi, eu descobri que a área aí é de 100 quadradinhos. Só que imagine que esse quadradinho ele pode valer qualquer tanto. Por exemplo, tá bom? Imagine que eu peguei um quadrado, e aí vocês vão entender por que eu tô pegando um quadrado com um lado tão grande, tá? Apesar de na minha figura, na minha representação, parecer um quadradinho pequenininho, eu vou pedir para que vocês imaginem agora comigo que eu tô falando de um quadrado de lado 100 por 100. Ou seja, 100 metros por 100 metros. Ele é enorme, esse quadrado, tá? Por que eu tô pedindo para vocês visualizarem esse quadrado? Se eu for calcular a área de um quadrado de lado 100 por 100, se eu fizer 100 vezes 100, eu vou obter uma região, uma área equivalente a 10.000 metros quadrados. Vamos compreender isso melhor? O que seria um metro quadrado? Um metro quadrado é um quadrado de um lado de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Afinal de contas, estou falando de um quadrado, o quadrado tem 4 lados de mesma medida, 4 lados congruentes. Então, repara que esse meu quadrado de lado 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, se você quiser fazer aí na sua casa até esse quadrado, você pode, pega uma fita crepe e coloca 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, você vai ter uma noção do que é um metro quadrado. É um quadrado onde cabe confortavelmente aí, mais ou menos umas 4 pessoas de maneira confortável, tá? Então, repara que quando eu falo de uma área de 10.000 metros quadrados, eu estou falando de uma área muito grande. E quando geralmente eu falo de áreas grandes, eu uso uma unidade de medida que se chama hectare. Na verdade, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Repara que a gente escreve hectare, só que o símbolo, na verdade, é o HA, tá? Então, ó, retomando, vocês já vão entender por que eu tô falando isso, 10.000 metros quadrados equivale a 1 hectare, ok? Agora, fazendo uma analogia disso aqui com essa superfície grande aqui que vocês estão visualizando em laranja aqui, repara o seguinte, se eu tô falando que cada quadradinho desse tem 100 metros de lado, ó, é 100, 100, 100, 100, 100, então aqui eu tenho 10 vezes o 100. Só que 10 vezes 100, gente, dá 1.000. O comprimento desse quadrado, né, o lado desse quadrado é um lado que teria, na verdade, se eu estiver associando esse quadradinho a essa figura, é um quadrado que tem o lado de 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, imagine que eu tô com um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, eu tô falando de uma coisa gigantesca. Eu tô falando de um quadrado que tem 1.000 metros por 1.000 metros por 1.000 metros por 1.000 metros. E qual seria a área desse quadrado? Vamos analisar? Repara o seguinte. A área desse quadrado, se eu fizer 1.000 metros vezes 1.000 metros, repara que eu vou descobrir que é uma área de 1 milhão de metros quadrados. Que é equivalente, se eu fizer em quilômetro, a 1 vezes 1, a 1 quilômetro quadrado. Então, olha só, vamos compreender com bastante atenção. Se eu estiver falando de 1 quilômetro quadrado, eu estou me referindo a 1 milhão de metros quadrados. Então, eu estou me referindo a 1 milhão de quadrados de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. É a isso que eu estou me referindo, tudo bem? Para vocês compreenderem melhor a quanto que isso equivale na vida real, vamos entender melhor o que é esse hectare primeiro? Porque repara que aqui, ó, eu ao mesmo tempo que eu tô com 1 quilômetro quadrado, vocês devem estar percebendo que se eu fizer aqui, ó, esses quadradinhos aqui, eu tenho 10 quadradinhos aqui por 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, eu tô me referindo a uma área equivalente a 100 hectares, ok? Então, quanto será que vale 1 hectare pra gente compreender melhor? Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Olha só. 1 hectare, são 10.000 metros quadrados, é equivalente a essa área aqui, ó, presta atenção. Isso é um lote que mostra um terreno cuja área é de 1 hectare. Vocês perceberam que a gente está vendo a vista superior desse terreno, tá bom?
Agora, eu sei que falando assim, tem muita gente que tá pensando, tá, Carol, tudo bem, eu vi, mas eu ainda não entendi direito o que é um hectare. Quer ver? Vamos facilitar a vida? Olha só, gente, eu tenho certeza que se eu falar de estádio de futebol, vocês vão entender, porque a grande maioria de vocês já teve a oportunidade de ir algum dia num estádio de futebol. Repara o seguinte, tanto a Arena Corinthians quanto o Allianz Parque, se eu estiver me referindo ao campo de futebol, tá? Olha quais são as dimensões do campo. Eles têm 105 metros de comprimento por 68 de largura. Eu estou me referindo à área de um retângulo. Portanto, basta eu fazer comprimento vezes largura para descobrir a área. Então, se eu fizer 105 vezes 68, eu vou descobrir que um campo de futebol, esses dois campos de futebol, tem 7.140 metros quadrados. Um hectare, gente, tem 10.000 metros quadrados. Então, quando eu falo de um hectare, eu estou falando de uma área maior do que um campo de futebol. Acho que agora deu para compreender direito quanto que vale um hectare, certo? E aí, voltando para o nosso assunto, quando daqui para frente, que vocês vão ver a área desmatada da Amazônia, vocês vão ficar surpresos, tá bom? Mas quando daqui para frente eu falar para vocês que foi desmatado 1 quilômetro quadrado, perceba que ao mesmo tempo que a área desse quadrado laranja é 1 quilômetro quadrado, ela também é equivalente a 100 hectares. Tanto que a gente sabe, acabei de falar para vocês que eu tenho 10 quadradinhos aqui e 10 quadradinhos aqui. Como eu estou fazendo, supondo que cada quadradinho vale 1 hectare, se eu fizer 10 vezes 10, eu vou descobrir 100 quadradinhos, ou seja, eu estou me referindo a 100 hectares. Então, se eu estou me referindo a 100 hectares, eu estou me referindo a mais de 100 campos de futebol. Ou seja, toda vez que eu falar em um quilômetro quadrado, eu estou me referindo a uma área maior do que 100 campos de futebol. É grande, acho que deu para ter uma noção agora, certo? Aí vocês vão ficar surpresos. Gente, olha só. Nós vamos usar agora a matemática, na verdade a gente já está usando a matemática para compreender todos esses dados, né, que vocês estão vendo. Mas nós vamos usar a matemática para fazer uma análise agora de alguns gráficos para que vocês possam perceber o quanto já foi desmatado, tá bom? Olha aqui, primeiro esse gráfico aqui que é um gráfico de barras, gráfico de colunas, né? Repara que esse eixo horizontal aqui, ó, ele indica que ele tá mostrando aqui pra gente o ano, né? Ano a ano, quanto que foi desmatado. E o eixo aqui, ó, esse eixo na vertical, ele mostra pra gente quantos quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia. Olha só, vamos pegar um ano aqui que tá destacado. Pega, por exemplo, 1990. Se nós formos ver aqui, ó, essa coluninha aqui, ela bate mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, não chega a ser metade, uns 12, 13 mil quilômetros quadrados. Gente, imagine, então, um desmatamento de 12 a 13 mil quilômetros quadrados. Detalhe, na Amazônia, isso estou falando de um ano, tá? Agora, olha esse aqui, ó. Olha o tamanho dessa coluna aqui, ó. Repara. Vamos ver aqui, ó. 1990, 91, 92, 93, 94, 95. Gente, 1995, olha isso. Foi quase 30 mil quilômetros quadrados desmatados, de área desmatada na Amazônia, né? É muita coisa. E repara que com o trabalho do INPE, com o trabalho desses órgãos fiscalizadores, isso tudo foi tendo um decréscimo, né? Ó, vocês estão percebendo? E, infelizmente, agora começou a crescer novamente, né? Olha só essa outra informação, assim, que é chocante. Tá escrito aqui, ó, que a área desmatada desde 1988 corresponde aproximadamente à área da Suécia. Só isso, gente. Só a área da Suécia. Na verdade, é um absurdo, né? É muita coisa. Fazendo uma análise desse outro tipo de gráfico, isso aqui é um gráfico de linhas, aqui a gente consegue perceber, olha o que esse gráfico diz, né? Quanto que foi desmatado na Amazônia, só que por estado, de 88 até 2016. Se nós formos visualizar, ó, dá uma olhadinha aqui, na maior parte dos anos, ó, o estado que fica quase que sempre acima, né, com a linha ali acima, é o estado do Mato Grosso. Olha aqui, gente, olha só aqui, ó, vamos ver, isso foi o pico de desmatamento no Mato Grosso, ó, repara, mais ou menos por volta aí de 2005, ó, porque entre 2000 e 2010, aqui exatamente no meio tá 2005, então por volta de 2005, houve um pico de desmatamento muito grande ali no Mato Grosso, e olha que interessante, né, ele veio quase que ganhando aí o ranking dos estados onde tem a maior área desmatada, né, até que, olha só, quem que assumiu esse posto aí, ó, vamos ver pela cor, foi o Pará. Olha, inclusive, esse outro gráfico aqui do lado, né, esse gráfico tá mostrando aqui, ó, olha só, essa parte marrom
Quando tiver marrom bem escuro, significa que a área foi 100% desmatada, e quando ela tá verdinha aqui com essa tonalidade, foi que ela é uma área preservada, né? Então, olha que interessante, gente, olha o que tá acontecendo. Na verdade, a galera tá vindo aqui pelas bordas, é isso que tá acontecendo, né? Então essa parte em marrom, ó, ela tá crescendo, né? Ela tá crescendo, e ela tá invadindo essa parte verde. E é justamente isso que o modelo matemático tá falando, que a gente não tem um limite de segurança, porque a gente não sabe até que ponto a gente vai poder ficar desmatando, e até que ponto a floresta vai ter possibilidade de se restabelecer, né? A Amazônia vai perder a sua capacidade de renovação se a gente continuar desmatando. Isso é bem preocupante, tá? Olha só que interessante, né? Isso aqui é um outro gráfico, é o gráfico daquele DETER. Então tá aqui, ó, sistema capta a variação da vegetação e emite alerta de suspeita de desmatamento na Amazônia Legal. Então, gente, olha só, é um infográfico, dá pra gente ver com clareza. Olha só a análise que foi feita de 2017 para 2018, onde a área de suspeita de desmatamento era de 596,6 quilômetros quadrados. E olha, para o mesmo mês, ó, nós estamos falando de julho aqui, mesmo mês, só que fazendo uma análise de 2018 para 2019, né? Então vamos fazer essa subtração simples para ver quanto a mais nós tivemos de área com suspeita de desmatamento na Amazônia Legal. Vamos fazer essa subtração de números decimais, lembrando que para subtrair números decimais, obrigatoriamente a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Para garantir que a gente vai estar subtraindo parte inteira de inteira e parte decimal de decimal. Repara que aqui eu posso, com tranquilidade, acrescentar um zero, porque zero à esquerda não vale nada, na parte inteira do número decimal. Eu vou começar a fazer meus cálculos aqui, ó. 6 para chegar em 9 vai dar 3, vírgula embaixo de vírgula. 6 não dá para chegar em 4, pego desse, esse passa a ser 4, esse passa a ser 14. 6 para chegar em 14 vai dar 8. 9 não dá para chegar em 4, pego desse aqui, ele passa a ser 1, esse passa a ser 14. 9 para chegar em 14 vai dar 5. 5 não dá para chegar em 1, pego desse, esse passa a ser 1, esse passa a ser 11. 5 para chegar em 11 vai dar 6. 0 para chegar em 1 vai dar 1. Ou seja, gente, olha só, eu tô falando aí de 1.658,3 quilômetros quadrados a mais, ok? Considerando o mesmo mês, de um ano para o outro, de área suspeita de desmatamento na Amazônia. Gente, é um crescimento, assim, muito absurdo. Se eu for ver quanto a mais, em quantas vezes isso aqui cresceu, repara que basta eu descobrir quantas vezes 596,6 cabe dentro do 2.254,9. Se eu descobrir quantos cabe, eu descubro quantas vezes e em quantas vezes isso cresceu. E a ideia de quantos cabe, matematicamente falando, a gente já sabe que me remete a uma divisão. Então, vou fazer esse cálculo aqui também. Vou pegar o 2.254,9 e vou dividir por 596,6, só para descobrir em quantas vezes teve esse aumento, considerando aqui julho, tá, gente? Repara o seguinte, para dividir números decimais, a gente sabe que o primeiro passo é armar a conta, já armei. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. No divisor eu tenho uma casa decimal e no dividendo eu já tenho uma casa decimal também. Portanto, repara que já está igualada a quantidade de casas decimais, então não preciso fazer nada. Terceiro passo, cortar as vírgulas. E quarto e último passo, fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto sobrou aqui? Aqui sobrou 22.549, dividido por, aqui sobrou 5.966. Bom, vou começar a fazer a divisão. Repara que eu vou ter que pegar o 22.549, dividido por 5.966 vai dar 3. 3 vezes 5.966 vai dar 17.896. Para chegar no 22.549, vão restar aqui 4.651. Que por sua vez não vai dar para dividir por 5.966, vou colocar uma vírgula e um zero e vou continuar os cálculos. Repara aqui que vai dar 7, 7 vezes 5.966 vai dar 41.762, que para chegar no 46.510 vão restar 4.748. Galerinha, repara que é claro que eu posso continuar fazendo essa conta, tá? Se eu continuar fazendo essa conta, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês no celular e eu vou perceber que eu vou me deparar com um número irracional. Já mostro para vocês, ó, 22.549 dividido por 5.966, olha só, tá aqui, ó. Repara, vai dar
3,7795843, e lá vai cacetada. Quando eu falo lá vai cacetada, eu tô querendo dizer assim, ó. Isso aí é um número que ele tem infinitas casas decimais e nenhum período que se repete. Ele não é uma dízima periódica, né? Repara que os algarismos, eles até vão se repetir, porque obviamente no nosso sistema de numeração a gente só tem 10 algarismos, que é do 0 até o 9. Mas os algarismos vão se repetir sem ter um padrão, né? Não tem esse período de repetição. Todo número que tem infinitas casas decimais e nenhum período que se repete, a gente chama de número irracional, tá bom, gente? Então, repara que eu vi que dá aproximadamente, esse símbolo aqui é um símbolo de aproximadamente 3,7 vezes a mais, ou seja, quase 4 vezes a mais. Então, repara que a matemática está mostrando para a gente, né, através da análise desses dados, através da análise desses gráficos, desses infográficos, a matemática ela vem nos auxiliar para entender, para compreender esses dados e visualizar que realmente nessa situação está tendo um crescimento muito grande, tá bom? E agora se preparem para o choque total. Porque eu queria que você tivesse uma noção então do quanto era 1 quilômetro quadrado. Lembra que a gente está falando de mais de 100 campos de futebol, porque a gente está falando aí de 100 hectares, ok? Quando a gente fala de 1 quilômetro quadrado, tá? E eu mostrei para vocês que 1 hectare é maior do que um campo de futebol, que equivale a 10 mil metros quadrados. Dá uma olhadinha nessa reportagem aqui que vocês vão ficar um pouquinho assustados, assim como eu também fiquei. Olha só, o satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, captaram sinais de derrubadas na Amazônia em áreas que, somadas, passam de 9.000 quilômetros quadrados, um aumento de 85% em relação a 2018. Gente, eu não estou falando de 9 quilômetros quadrados, eu estou falando de 9.000 quilômetros quadrados. Vamos ter uma noção do quanto é isso? Olha só para vocês terem uma noção real da coisa. Isso aqui é uma imagem que vocês estão vendo, que vocês estão visualizando aí, o estado de São Paulo. Esse em vermelhinho aqui é a cidade de São Paulo, tá bom? Repara que a cidade de São Paulo, de acordo com o site aqui do IBGE, ela tem 1.521,11 quilômetros quadrados. Isso é a área da cidade de São Paulo, tá bom? Então, se eu pegar esses 9.000 quilômetros quadrados e dividir por 1.521,11 quilômetros quadrados, eu vou descobrir que dá aproximadamente 6 cidades de São Paulo sendo desmatadas aqui de janeiro a dezembro de 2019. Gente, equivale a, olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria a área, 6 vezes a área da cidade de São Paulo. É literalmente o que foi aproximadamente aí desmatado de janeiro a dezembro de 2019. Tanto que olha a reportagem aqui, eles colocam, ó, isso é 6 vezes mais do que o tamanho da cidade de São Paulo. Cara, é muita coisa. E detalhe, tá? Tem mais um probleminha aí, porque não é só esse lance aí de desmatar, então vocês já estão percebendo que quando a gente tem esse desmatamento, isso pode nos afetar diretamente por conta da história dos rios voadores, né, que a gente se beneficia, né, de toda essa usina ambiental que é a Amazônia, tá? Mas aí nós temos alguns outros probleminhas também se a gente continuar desmatando, tá bom? Primeiro outro probleminha, né? Olha só o que está escrito aqui. Vamos ler para vocês entenderem. Os pesquisadores calcularam que, se o aquecimento global não for controlado e o desmatamento continuar progredindo como agora, quando o índice de desflorestamento alcançar entre 20% ou 25%, a Amazônia perderá sua capacidade de se renovar. E já batemos os 17%, ou seja, a gente está bem pertinho da Amazônia não ter mais essa capacidade de renovação. Além disso, de acordo com algumas projeções, se o desmatamento continuar no mesmo ritmo e nenhuma medida for tomada, a tendência é que mais da metade da Amazônia se transforme em savana em 30 anos. Olha por essa foto aqui, por essa imagem, gente, isso aqui é bem preocupante, né? E aí, olha só o que acontece quando a gente desmata. Tá escrito aqui, ó. Perto de 20% da floresta amazônica libera mais CO2 do que absorve. Gente, o óbvio, né? Vocês sabem que tem o processo de fotossíntese, e no processo de fotossíntese, basicamente, as árvores, né, a vegetação, ela absorve gás carbônico, absorve o CO2 e depois libera pra gente o oxigênio que é tão necessário, certo? Só que se a gente vai lá
e mata essas árvores, né? Repara que todo esse CO2 que ela absorveu ao longo da vida dela, ela vai liberar. E ela vai liberar de uma vez só em grande quantidade para a atmosfera, né? E isso é um problemão. Olha só o que está escrito aqui, ó. Segundo sugere um chocante estudo apresentado por pesquisadores brasileiros, grandes porções desmatadas da Amazônia, ou uma área estimada em quase 20% da floresta, do total da floresta, liberam na atmosfera mais CO2 do que absorvem. Porque, claro, né, gente, ela tá morrendo, então ela tá liberando esse CO2 e, além disso, tá tendo uma quantidade menor de árvores ali para poder fazer esse processo de absorver o CO2 e liberar oxigênio. Aí tá aqui, ó. Os responsáveis pelo levantamento realizaram um monitoramento dos níveis de gases de efeito estufa na bacia amazônica ao longo de 10 anos, e os números apontam que a floresta está caminhando no sentido de perder sua habilidade de se renovar e de começar a emitir mais dióxido de carbono do que assimila a um ritmo muito mais acelerado do que se pensava. Quer dizer, o que era uma usina ambiental, nós estamos fazendo com que ela vire, na verdade, uma usina de gás, né? Enfim. Dando continuidade, olha só o que a reportagem traz, né? Tá escrito aqui, ó. O estudo foi liberado por Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e Carlos Nobre, da Universidade de São Paulo, USP, envolve a medição dos índices de poluentes na bacia amazônica por meio de sobrevoos com aeronaves equipadas com sensores específicos para esse fim. As leituras eram realizadas a cada 15 dias e o levantamento, conforme mencionado antes, foi feito no decorrer de uma década. Então, gente, olha, isso é um problema. Nós temos um outro problema. Esses dias eu estava assistindo um noticiário, né, que estava falando sobre o que acontece com a população indígena, né? Porque a partir do momento que uma série de pessoas começam a adentrar a Amazônia, é óbvio que eles também começam a ser transmissores de doenças, né? Inclusive mostrou na reportagem o que aconteceu com o índio Yanomami, que testou positivo para a Covid-19, né? E infelizmente ele veio a óbito, né? E isso aconteceu até porque as pessoas estão desmatando, então eles estão tendo contato com essa população indígena que vive nessa região, né? Isso é um outro problema. Bom, agora nós vamos ouvir a fala de uma profissional da área de Ciências da Natureza, a Adriana Merecigava, que vai falar um pouquinho para a gente, explicar melhor qual que é a importância desse reflorestamento para toda a região, né? E quando eu digo toda a região, não estou falando só da região da Amazônia, mas estou falando também da região onde a gente vive, né? Eu acho que vocês sabem que aqui a gente tinha muita Mata Atlântica antigamente, né? Que também houve esse desmatamento, só que num tempo um pouco menor do que o que está acontecendo ali na Amazônia, porque antigamente o pessoal vinha com machado, né? E agora a gente sabe que a gente tem uma tecnologia aí, um maquinário muito mais avançado que permite com que lá na Amazônia o desmatamento esteja acontecendo de maneira muito mais rápida, né? Mas enfim, o que importa aí é realmente o que a Adriana vai contar pra gente. Dri, explica para nós um pouquinho melhor essa história de reflorestamento. É com você. Olá, estou aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante e também emergente, que é o reflorestamento. Bom, se pensarmos historicamente, nosso planeta ele era constituído por uma grande diversidade de florestas, não é mesmo? Mas que a gente sabe que ano a ano essas florestas foram sofrendo com a ação humana, né? Daí vem a ideia de degradação, por meio de queimadas, desmatamentos, desgastes excessivos do solo. Essas florestas elas foram se perdendo, né? E começou a haver uma necessidade do homem para sua própria sobrevivência de repor aquilo que a natureza nos oferece. Bom, a gente sabe que ninguém vai conseguir reinventar aquilo que a natureza faz, mas a gente tem como imitá-la, né? Então, a ideia do reflorestamento é fazer com que a gente consiga plantar, né, espécies vegetais em áreas que já foram degradadas. E aí a gente pode pensar, né, naturalmente, será que essas florestas não conseguiriam se recuperar? Sim, essas florestas, as florestas elas têm capacidade de reconstrução, de autorregulação,
de uma manutenção e equilíbrio próprio. Entretanto, se a gente pensar principalmente no Brasil, né, é um dos países que mais se teve áreas florestais degradadas. E essa degradação foi tanta que em algumas áreas já não é mais possível a floresta se recuperar naturalmente, né? Daí vem a ideia de reflorestamento de uma forma intencional, seja ela com um caráter econômico, comercial, ou seja ela com um caráter de uma busca de um equilíbrio natural, ok? Bom, você pode se perguntar por que o reflorestamento é importante, né? Uma das principais razões é ambiental, né, que tem como objetivo principal impedir a perda das áreas verdes do nosso planeta. O reflorestamento ele é importante para a conservação das espécies vegetais, mas também das espécies animais, que dependem dos vegetais para se alimentar ou mesmo para fazer a sua moradia. Uma outra razão é a climática, né? Nas grandes cidades é muito comum a formação das chamadas ilhas de calor, né? Esse fenômeno ele ocorre por conta da falta de vegetação nas áreas urbanas, né? Mais do que nas áreas rurais, e por conta do excesso de asfalto e concreto que nós temos nessas áreas urbanas, acaba esquentando mais o ambiente. Além disso, menos árvores resultam em uma umidade do ar menor, aumentando a sensação de calor, né? Um outro fator importante, né, uma outra razão importante da gente reflorestar, né, as áreas degradadas é que os vegetais eles são seres de extrema importância para a regulação da atmosfera terrestre, uma vez que eles realizam um processo chamado fotossíntese, através do qual eles vão capturar grande parte do CO2, do dióxido de carbono, né, e vão liberar para o ambiente o oxigênio, que é de extrema importância para os seres vivos, né, no processo da respiração. Um outro fator importante também, né, uma outra razão importante, está ligada à preservação das bacias hidrográficas, né? Vocês já devem ter ouvido falar nas matas ciliares, que são de suma importância para que os rios mantenham suas estruturas. As árvores que estão na beira dos rios são capazes de reter a erosão e impedir que haja um deslizamento de terra, por exemplo, em um determinado local, e que pode até mesmo aterrar determinado ponto do rio e até modificar a sua geografia, né? Então, são muitas as razões pelas quais o reflorestamento é de grande importância. Cada vez mais o homem vem vivendo do uso e das transformações dos recursos naturais. E, por conta disso, o homem vem desenvolvendo as chamadas florestas plantadas, que são, em grande parte, voltadas para o comércio, né? Para o uso de indústrias de madeira, de papel, celulose, extração de castanhas e frutos, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, o homem também tem se conscientizado da grande importância e do papel fundamental que as florestas nativas desempenham no meio ambiente na conservação da biodiversidade, né? Então, é importante que a humanidade encontre um equilíbrio, né, no desenvolvimento desses dois tipos de florestas, predominantemente das florestas nativas, que trazem com elas a conservação e as características originais, né, de um determinado ecossistema. E nesse sentido, é importante que todo esse reflorestamento ele seja acompanhado e ele aconteça de acordo com as leis, né? Acompanhado por profissionais qualificados. Atualmente é um grande desafio mundial promover
tanto a proteção ambiental e também o crescimento econômico, né? Para isso, a gente precisa poder contar com as políticas públicas, né? Que através delas a gente pode promover um desenvolvimento mais sustentável, né? Tentando conciliar tanto o uso dos recursos naturais, como, em especial, a conservação das florestas brasileiras. Muito interessante, né, gente? Acho que deu para a gente compreender bem a importância de tudo isso, né? Bom, e para finalizar, né, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que na verdade acho que é um vídeo que retrata bem o que a Amazônia poderia nos dizer caso ela realmente pudesse falar, né? Assiste aí, gente, é interessante. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Pois é, né, gente? Vocês viram quanto de matemática foi necessário, então, para a gente entender tudo isso, todas essas informações? Olha só que interessante, né? Na aula de hoje, a gente teve que entender o que era figuras circulares, círculos e circunferência. Nós tivemos que fazer uma revisão sobre áreas. Nós vimos como é que a gente faz a interpretação de dados gráficos, né? A gente viu gráfico de colunas, a gente viu gráfico de linhas, infográficos. Nós nos deparamos com várias contas com números decimais, então nós visualizamos aí... Fizemos algumas subtrações, algumas divisões com números decimais. Nós nos deparamos com dízimas periódicas, com número irracional. Então, assim, esse vídeo está repleto de matemática e toda essa matemática, inclusive aquela parte onde mostra que alguns físicos, utilizando a matemática, criaram alguns modelos, né? Fizeram algumas fórmulas, algumas equações para poder fazer simulações em relação ao que vai acontecer se a gente continuar desmatando, né? Ou seja, o vídeo está repleto de matemática, mas acho que está repleto também de uma conscientização que a gente tem que começar a ter, né, em relação ao quanto esse desmatamento da Amazônia pode ser prejudicial para o mundo de uma maneira geral. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau!